Na aula anterior, você aprendeu muito mais sobre a linguagem de programação Kotlin e nessa aula nós vamos começar a escrever os nossos primeiros códigos. Nós poderíamos escrever os nossos códigos utilizando direto o Android Studio, como nós já fizemos na sessão anterior. Então nós conseguimos escrever códigos Kotlin direto aqui no Android Studio. Mas esse processo é um pouco burocrático, pois a todo momento nós precisaríamos executar o app e esse é um processo que pode demorar um pouco para ser executado. Então, para que nós possamos apenas escrever e focar só nos códigos Kotlin, sem que tenha que ser executado toda a estrutura de projeto do Android Studio, nós vamos utilizar uma ferramenta online para fazer a execução dos nossos códigos e para que você consiga aprender de maneira bem mais cômoda e mais rápida. Você pode então voltar aqui no Google e aqui no Google você pode utilizar uma IDE chamada IntelliJ. Essa IDE é uma IDE bem interessante, inclusive o Android Studio foi feito baseado nessa IDE. Então você pode clicar aqui em cima, você consegue fazer o download dessa IDE e utilizá-la para escrever os códigos Kotlin. Mas durante o nosso curso, eu recomendo que você utilize uma ferramenta online, que é muito mais simples, você não precisa ter que instalar e configurar nada, você pode fazer tudo online. E para fazer isso, você pode entrar no site kotlinlang.org. Nesse site, você tem informações sobre a linguagem de programação Kotlin. Você pode pressionar o Learn e visualizar aqui a documentação com tutoriais, livros. Você consegue visualizar várias informações interessantes sobre a linguagem de programação Kotlin. Eu posso voltar. Você tem aqui a opção Community, de comunidade, e você consegue entrar em fóruns para tirar dúvidas, postar códigos e aprender com outros desenvolvedores. Eu vou então voltar. Nós vamos utilizar o Try Online para que você consiga escrever códigos Kotlin direto online. Nós vamos então pressionar o Try Online e ao abrir essa tela, você consegue visualizar aqui um Hello World, você consegue visualizar Simplest Version e aqui nós temos o primeiro trecho de código utilizando Kotlin. Você pode descer um pouco mais. Aqui embaixo você consegue visualizar uma área branca. Então, quando você executar os seus códigos, o resultado vai aparecer diretamente aqui. Como nesse caso o foco é aprender a linguagem Kotlin, nós vamos escrever alguns códigos e em seguida nós vamos executar. Não se preocupe, nessa sessão você já vai aprender a criar também um app no Android Studio. Então a ideia é você praticar a linguagem de programação Kotlin aqui e sempre que nós quisermos botar em prática aquilo que você aprendeu criando um app, nós vamos para o Android Studio. Então nós vamos utilizar esse editor online apenas em alguns trechos do nosso curso. A maior parte do curso nós vamos fazer utilizando o próprio Android Studio. Ao visualizar aqui, você consegue visualizar que você quer executar na JVM, que é a Java Virtual Machine. Nós vamos então escolher essa opção. Aqui você consegue visualizar um fan chamada main, que é uma estrutura de códigos principal. Quando nós utilizamos o Android Studio, você já viu como utilizar o fan e nós criamos uma ação a ser executada por um botão. Com a diferença que aqui dentro dos parênteses, nós temos agora outras informações. Por enquanto, não se preocupe, durante o curso você vai entender muito mais. Você viu já em outras aulas que dentro das chaves é onde nós escrevemos os códigos. Então aqui você tem uma estrutura que nós chamamos de função, mais adiante eu já vou explicar como é que funciona, e aqui dentro dessas chaves nós podemos escrever os códigos que nós queremos utilizando a linguagem Kotlin. Então perceba que aqui embaixo por enquanto não está exibindo nada, eu posso pressionar aqui o Run. Ao pressionar o Run, ele vai rodar e agora você consegue visualizar Hello World. Eu posso então alterar aqui dentro das aspas, eu posso escrever, por exemplo, Olá Jamilton e vou executar de novo e já aparece aqui embaixo Olá Jamilton, que é exatamente o que nós queremos. Eu vou subir apenas um pouquinho mais aqui, você pode fazer esse tipo de configuração, subir um pouco mais, descer, ajustar. Eu vou manter aqui que eu consigo visualizar. Perceba que nós temos aqui um print ln, basicamente esse print quer dizer imprimir, e ln line, ele vai imprimir em uma nova linha. Se você copiar esse trecho de código
e colar aqui embaixo, e eu, por exemplo, manter aqui o olá e escrever apenas Jamilton e executar mais uma vez, perceba que já aparece o olá em uma linha e o Jamilton em outra linha. Não se preocupe com o código ainda, já nas próximas aulas você vai ver como utilizar. Uma coisa interessante de utilizar essa ferramenta online é que você consegue salvar os códigos e manter os códigos salvos no seu usuário. Então você pode criar uma conta e salvar esses códigos. Você pode logar com o Facebook, com o Google+, com o Twitter, com a sua conta do GitHub ou com a conta da empresa JetBrains. Eu vou então logar aqui com a minha conta do Facebook. Eu vou clicar então Login with Facebook. E ao logar com a minha conta, já aparece aqui Jamilton Damasceno. Você consegue visualizar os exemplos. Você pode clicar na seta que ele automaticamente esconde. Você consegue visualizar várias outras informações aqui sobre o Kotlin. Uma coisa interessante é que aparece aqui My Programs, que são os programas que você criou. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui, pressionando esse botão de mais. Você consegue criar um programa, por exemplo, eu posso colocar projeto aulas, eu vou escrever projeto aulas e vou pressionar o adicionar. Ao adicionar, já aparece aqui projeto aulas e eu tenho um projeto aulas.kt de Kotlin. E dentro desse projeto aulas, você já tem aqui o fun main, você já tem uma função principal e eu posso, por exemplo, aqui escrever print ln, abrir e fechar parênteses e dentro de aspas duplas eu vou escrever olá Jamilton. Ao fazer isso, eu posso apenas pressionar o run e automaticamente já aparece aqui olá Jamilton. Você pode adicionar novos arquivos, por exemplo, eu tenho aqui o projeto aulas.kt, eu posso utilizar aqui o rename e renomear e colocar, por exemplo, supondo que você esteja aprendendo como utilizar classes. Eu posso escrever aqui classes e pressionar o rename. E aqui você pode escrever os seus códigos para cada aula. Então, a cada nova aula, você pode criar um código diferente aqui. Eu já tenho o meu projeto Kotlin com alguns códigos que eu já escrevi em outro momento. Então, feito isso, você consegue, a partir de agora, ir criando os seus arquivos e eles vão ficar salvos online aqui dentro do site da Kotlin. Para adicionar um novo arquivo, basta que você venha em Projeto Aulas, pressione aqui o adicionar e automaticamente você vai criar um novo arquivo. Para excluir, basta pressionar aqui o X. Por enquanto, eu vou apenas editar e vou colocar primeiro projeto e vou pressionar o rename. Com isso, você já tem aqui o primeiro arquivo, .kt, e você já viu como escrever os códigos e como executar. Na próxima aula, você já vai ver como utilizar variáveis. E você vai ver que é um conceito bem simples de entender. Até a nossa próxima aula!